Boa noite, sejam bem-vindos ao X-Ray, Aprender a Empreender na Moda. Você lojista é muito bem-vindo e você também que está empreendendo. Olha, gente, um espaço para o seu crescimento, vamos ter muitas trocas, os nossos programas, os nossos encontros têm sido de muita qualidade e é claro que você não pode ficar de fora. Boa noite, Adriano. Boa noite, Jessi. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. E hoje... chegou o dia, hein? Um dia muito especial, como prometido. Hoje nós vamos explicar como executar a campanha do Dia das Mães na sua loja e como fazer isso de uma forma que aumente a sua lucratividade, a sua rentabilidade. Não é, Jess? Exatamente. Agora você vem para a prática. Você fez o seu planejamento, a sua criação de campanha. Mas e agora, no dia a dia? O que eu preciso fazer? O que eu não posso esquecer? E aí aqui você vai aprender junto com a gente, porque a gente segura na sua mão e caminha junto para que você tenha bons resultados. Então vamos lá, começando um pouquinho ali da parte das mídias sociais. A gente entende que principalmente depois da pandemia, a rede social ela veio com força e aí começou a ter um aceleramento da consciência de que a rede social é também um campo muito fértil e abrangente que você pode prosperar usando a sua loja, o seu negócio como vitrine de grandes resultados. Então, Adriano, pensando nas mídias sociais, o que essa pessoa pode fazer? Quais os tipos de conteúdo? Pensando na campanha do Dia das Mães, o que eu não posso deixar passar? Porque, afinal de contas, a rede social, ela muda muito. A tecnologia, ela vem a todo instante. Nós estamos aqui, sempre tem coisa nova chegando, tem uma trend, tem aí um segmento, alguma coisa que vem para inovar. Então, você precisa estar atento com o que está passando por aí na sua timeline, o que o mercado da moda tem proposto também nas redes sociais. Então é você estar bem antenado com a tecnologia dessa vitrine que é a rede social. E aí nas mídias você começa a trabalhar então a experiência, ou seja, se nós estamos falando de uma mídia social que é uma internet, existe ali o seu afastamento, não é o físico propriamente dito. E aí você precisa conectar o seu público com a sua marca. Como que você conecta esse público com a sua marca? Trazendo humanização para os seus conteúdos. E aí quando você vai apresentar uma peça, divulgar um produto, você precisa conectar o teu público-alvo com essa experiência mais humanizada. Então a gente não pode trabalhar robotizado, a inteligência artificial ela favorece muito, porém você tem que trazer a sua pitada de humanização, porque tem a sua realidade, tem o que você acredita, tem o teu propósito que você carrega dentro da sua loja e aí nós vamos caminhando aí por vários tipos de formatos que você pode levar para as mídias sociais. Você quer falar um pouquinho? Muito bem. Então, deixa ele falar um pouquinho, né, gente? Dentro disso, nós vamos falar estrategicamente o quê? Você já realizou o planejamento. Você realizou. Então, significa o quê? Significa que você já sabe a campanha, já sabe o seu público-alvo, já está com o estoque ali, já está com a composição dos looks para essa campanha. Agora é a hora da prática, do vamos ver. Então, mas o que adianta você ter o produto, você saber qual é a campanha e não saber como atrair clientes para vender e faturar nesse Dia das Mães? Então, o primeiro passo que é importante você entender é, dentro dessa experiência que a Jess mencionou sobre a mídia, o que é importante você refletir? Primeira estratégia para executar qualquer campanha é chamar a atenção, atrair o cliente. Então, você, antes da pandemia, muitas vezes estava acostumado com o quê? O cliente vem até a sua vitrine, olha para a vitrine física da sua loja e você chega e aborda esse cliente. Então, a vitrine física da loja, ela faz com que chame a atenção do seu cliente. E você vai abordar esse cliente, então, para que estrategicamente você
argumente, fale com ele, envolva ele, fazendo ele desejar aquele look que você tem para o Dia das Mães. Agora, no online, estrategicamente, como fazer isso? E o que é a vitrine do online? Então, o que é importante? Como chamar a atenção? Então, é estrategicamente o cuidado que você tem que ter e entender primeiro o conceito do digital. Então, vamos lá. Então, primeiramente, o que é importante você refletir? Primeira situação é chamar a atenção. Então, o que a gente tem que entender? Da mesma forma que a parte física existe lá a sua vitrine na parte física, no digital também existe também, tá? No digital também vai existir a sua vitrine. O que é a vitrine no digital? As mídias sociais, seu Instagram, aquele conteúdo que você posta, então aquela foto que você postou do produto, do look. Então aquilo é a sua vitrine. Então a primeira situação que você tem que entender é que o digital também tem a vitrine. Mas como a sua vitrine no físico, ela pode estar de qualquer jeito? Não. Então estrategicamente ela tem que ser o quê? Uma que gere desejo e conexão com o seu público. Então, ou seja, você vai trabalhar essa vitrine digital da mesma forma, de uma forma que gere conexão e desejo com esse público. Então, importantíssimo que no digital você divulgue as suas peças, os seus looks de uma forma que realmente gere desejo. Só que um detalhe, o que é o cuidado que a gente tem que ter na hora de fazer esse trabalho? Um detalhe que a gente tem que ter e um cuidado é que no físico existe algum tempo para a pessoa passar na frente e olhar da sua vitrine e não tem outras distrações. No digital, você tem 2 segundos praticamente para chamar a atenção. Olha só, você com o celular, passando ali, ou para cá, ou clicando no story, é 2 segundos, é muito rápido. Então, para isso, você tem que prender a atenção em um espaço curto de tempo. Por isso, quanto mais o seu, que a gente chama de criativo, quanto mais essa peça, essa vitrine digital estiver bem conectada com o público e mais encher os olhos, mais conexão vai gerar e mais a atenção vai ser chamada. E é muito importante também a gente entender que o título, o tema no qual você trabalha desse criativo. Então imagine lá que você está ali no digital, navegando, olhando as mídias e de repente aparece aqui um vídeo, tá? De uma campanha para o Dia das Mães e no qual aqui você já deparou que existe um título? Eu vejo muita loja colocando títulos aleatórios. Esse título tem que ser o quê? É um título que a gente chama de uma headline. Ele tem que conectar com o público que o acompanha. Exemplo para você gravar. Imagina que você está aqui navegando e seu foco é emagrecer. E aí tá aqui, ó. Aprenda como emagrecer 10 quilos em 90 dias. Te chama a atenção e faz parar para ver o vídeo? Sim. Esse é o objetivo do título. Da chamar a atenção e prender. E fazer a pessoa consumir esse criativo. Olhar realmente ele mais detalhado. E aí dentro disso é importante o quê? No feed, por exemplo, existe mensagem aqui descrita. Essa mensagem que está descrita aqui, a gente chama ela de copy. O que é a copy? Imagina o seu cliente que chegou lá no físico, parou na vitrine, ele está olhando, chamou a atenção pelo título, olhou. Você não vai abordar ele? Você não vai argumentar para fazer ele querer ver as peças? Então a copy praticamente é isso. É um texto persuasivo onde você tem um período para argumentar sobre a experiência dessa peça que faça ele desejar querer ter a peça. Então tem que ser o quê? Algo persuasivo, que faça realmente ele ter o desejo de ter a peça. E aí, por último, eu fiz a atenção, ele gerou desejo, consumiu. Mas espera aí, você não vai chamar ele para entrar dentro da sua loja? Então o que você faz? Você vai chamar ele para você, que é o que a gente chama de chamada para ação. Ele viu, consumiu, tem que ter uma chamada para ação.
participe da nossa live, venha conhecer nosso produto. Então, mande uma mensagem para a nossa equipe se você gostou do look. Tem que ter alguma chamada. Então, ou seja, despertar a atenção, o corpo de toda a estrutura, de uma mensagem que seja enviada para o WhatsApp ou de uma vitrine ali, tem que pensar no quê? Chamar a atenção, envolver ele de uma forma que argumente, gere desejo e faça uma chamada para ação, que ele vá e fala assim, eu quero algo. Então, essa estrutura. Agora, Jess, eu vou contar uma coisa aqui que eu fico abismado quando eu vejo. Eu vejo muita gente cometer essa falha. Você já imaginou, Jess, você ter uma loja e você ter 30 pessoas na vitrine olhando assim, ó, olhando, fazendo coração, amando, e nenhum vendedor sair do balcão e ir lá chamar ou apresentar? Você já imaginou? E aí às vezes a pessoa fala assim, eu não vendo, não aumento minha venda. Você já imaginou passar por isso? Todo mundo te amando, desejando, e você não ir falar assim, vem. É isso que as pessoas não entendem, a diferença do físico para o digital. Existe pessoas, você posta, pessoas comentando, amei, curtindo, adorei, amei. E o que você faz? Nada. E aí reclama que tá ruim, a economia tá difícil, que todo o mercado tá complicado. Então, aonde está a falha? Então é importante você entender que criar e chamar a atenção, fazer tudo perfeito, mas deixar a pessoa na vitrine e não ofertar, então no final tem que ter o quê? A atração e a oferta. Senão não faz sentido. Mas para isso daqui, para isso acontecer, nós temos que entender então que tanto físico ou digital tem que ter uma experiência. Então dentro disso, o que é importante? Primeiro é atrair. Então, atrair é o quê? Através de campanhas. E quais são os tipos de campanha? Primeiro, você pode usar a sua carteira de cliente, olha para a sua loja, vê aquele público que você tem e crie mensagens. Mensagens para que você convide ele para a ação do Dia das Mães, mensagens para que você convide para uma live, onde você vai fazer campanhas. Então, crie mensagens para falar com o seu público e conectar com o seu público. Então é muito importante você criar essa conexão com a sua carteira de cliente. Faça essa listagem. Se você fez o planejamento, você já sabe quem é o cliente, o perfil dele e o produto específico. Então construa esse material e a comunicação certa, personalizando para esses clientes, no qual você já fez o planejamento lá na sua carteira. E faça o direcionamento de mensagens, convidando ele para vir na loja, para uma live de Dia das Mães, para ações estratégicas. E, baseado nisso, construa o quê? Construa na sua mídia bastante vitrines, bastante conteúdo. Que esse conteúdo, igual a Jess falou, é a nossa forma em onde as pessoas estão mais parte do tempo hoje. E dentro disso existe o quê? O conteúdos para as mídias, os formatos. Como, por exemplo, stories, vídeo para feed, carrossel. E aí, contribuindo em tudo que o Adriano está dizendo, é assim, gente, se é uma experiência, você não pode deixar o seu cliente do virtual sozinho nessa experiência. Se é uma publicação ali no feed, desde um vídeo, uma foto, tem que ser com qualidade, porque quando esse cliente, por exemplo, vai no físico, você não vai deixar a vitrine de qualquer jeito, você não vai expor a roupa de qualquer jeito. Então, na rede social é a mesma coisa. A gente percebe que as pessoas, às vezes, elas têm a tendência de pegar a foto do catálogo e só colocar as fotos do catálogo, aí não tem uma boa legenda, não tem aquele envolvimento. Para ver revista, eu mesmo posso buscar no Google, mas se eu quero me conectar com a sua loja, eu tenho que ver do que é feito esse produto, qual é a costura, a modelagem, o tipo de formato, se adequa ao meu corpo. Por quê? Porque eu não estou fisicamente na sua loja, mas eu estou ali assistindo tudo que você está apresentando da sua marca, das roupas que você vende, daquilo que você acredita, e eu só vou viver a experiência de comprar
comprar o seu produto se eu entender que tem a qualidade que eu acredito que é boa para mim, se eu entender que você me respondeu, que você interagiu comigo, se eu ter todas as informações necessárias para dentro daquilo que eu estou buscando. Poxa, se nós estamos falando do Dia das Mães, nós estamos falando de pessoas que estão buscando presentes para mulheres específicas. Então, por que não trazer essa validação para dentro do digital? Então, tem que ter sim uma boa publicação, desde qualidade da fotografia, do vídeo, sabe? Se você vai fazer uma live shop, eu não consigo, eu tenho vergonha. Tragam pessoas que te ajudem a fazer essa live. Mas eu não tenho ninguém. Gente, coloca uma arara, vai apresentando as peças, a criatividade vai mover o teu negócio. E à medida que você joga energia para você fazer as suas publicações, fazer os stories, a energia que você entrega, isso vai ser transmitido. Se não for uma verdade, se não ter humanização, não vai funcionar. Por isso que não pode ser robotizado. Eu vou postar um monte de foto, de um monte de roupa, mas assim, para quê? Com qual intenção? Com qual motivação? Então precisa validar essa conexão com esse público, que às vezes não é nem só o público ali da sua região, mas às vezes outros estados estão assistindo, vão passar, vão acabar caindo ali. É a conexão que você vai aumentando conforme o engajamento que você vai gerando. E o engajamento, ele aumenta através da conexão. E aí também nós podemos reforçar que não é só publicar uma vez e depois daqui 2 semanas, daqui 4 dias, não, você precisa ter recorrência e persistência para que você comece a ter fidelização do seu público-alvo e a partir dali conquistar novos clientes. Então as mídias sociais é um prato cheio para você que quer ser bem-sucedido. E aí a gente trabalha não só as mídias sociais, o mundo virtual, mas também o físico, né, gente? Olha só, é você potencializar em todas as oportunidades de campo para você prosperar. Isso mesmo. Então, o que é importante a gente fazer essa conexão do digital para o físico? No digital, você vai construir dos seus canais conteúdos como, por exemplo, o Store. O Store traga algo emocionante, traga experiências de pessoas, de mães que usaram o seu produto, depoimento de mães que ganhou um presente do filho, quanto aquilo significa. Então, gere conexão, não só poste a foto de produtos, mas gere conexão da data, da emoção, o que significa a data. Porque as pessoas são atraídas não só simplesmente por comprar um produto específico, mas sim o que aquele produto vai causar nessa data. Então a experiência disso. Então gera conexão através disso no Store. Aproveite, não só poste foto de produtos, mas poste também o que? Conteúdos no Store que vai gerar essa emoção, essa conexão. Por exemplo, vídeo. Faça um vídeo de depoimento de uma mãe, de um filho, de experiência, tá? Então, para simbolizar e demonstrar o amor, o afeto. Porque muitas vezes nessas datas, o gesto manda mais do que qual é o item, qual é o produto. Então a conexão é muito importante, desde Store como fotos ou vídeos também que vão ser postados. E isso serve também para a questão do quê? De carrossel e também para a questão de outros tipos de mídia, até para você disparar mensagem no seu WhatsApp, convidando o cliente, também é importante ter essa preparação. E pegando o que a Jess falou, tá? Falando dessa situação, o que é importante a gente tomar alguns cuidados sobre a questão de conexão com conteúdo e conexão sobre a questão do quê? Do público em si e o que você oferta para ele. Toma cuidado. Conhecer o produto, o estilo, o corte e tudo, é você conhecer o que ele te beneficia, o que beneficia o cliente. As pessoas são conectadas não pela questão de qual é o tecido. Elas são conectadas o que aquele tecido oferta para quem utiliza. Então é muito importante você falar muito sobre essas situações, para que você faça isso na sua mídia, mas que você treine a sua equipe para que ele tenha também essa experiência na hora do físico, para a hora que ele vir. Então, o que é importante aqui a gente observar? Na sua vitrine, você atraiu essas pessoas. No digital, nessa vitrine, as pessoas geraram desejo,
Se ela foi para uma live, você faça oferta na live. Venda realmente o produto como se ele tivesse fisicamente. Não tenha vergonha de ter 10 pessoas na live. Sabe por quê? Você não tem 10 pessoas, às vezes, fisicamente na sua loja. Olha a oportunidade. Então, olhe para você, não se compare com o outro. Olhe para os seus objetivos. E dentro da loja, você tem que imaginar que mandou a mensagem, você tem que preparar a experiência da mesma forma que nós estamos falando do digital. Então, se ele chegar, como que tem que ser a vitrine? A vitrine tem que estar de acordo com os públicos no qual você planejou e que gere desejo. Sempre lembrando que a vitrine temática tem que tomar cuidado com o tema, com o estilo das mães que você tem na loja, com os tipos de produto que você tem, os elementos que compõem a vitrine tem que se conversar em relação a isso, para a experiência de geração de desejo acontecer, e não esquecendo que as composições do look não é só nas araras, é também na vitrine que você trabalha nos dois ambientes, para que ele já no primeiro impacto já veja o que? As peças e os acessórios, já ali como experiência de presente ou se autopresentear. E dentro da experiência da loja, quando ele entrar dentro da loja, o ambiente tem que estar se conversando para essas mães. Então tem que ter essa estratégia de araras que trabalhem só calça, que trabalhem só blusa, sim, mas também de araras que sejam personalizadas conforme o grupo 1, grupo 2, 3 de mães, com looks e acessórios para a experiência dela ser completa. Mas lembre-se, o atendimento tem que ser treinado essas pessoas para que o atendimento seja personalizado e também não esquecer da embalagem. Como é uma data muito especial, a experiência desse presente, como vai ser entregue, a forma. Então, às vezes, um cartãozinho que você dá para ela escrever à mão, a forma que você embalou, assim, um produto que você passa para ter um aroma, para que as pessoas, a hora que abrir, ter experiência diferente, vai gerar uma conexão. E tudo isso que nós programamos, planejamos, com modelos de tudo que tem que ser feito, de mensagem, de como fazer sua live, tudo isso pode estar disponível, Jess? Com certeza, gente. O mais legal de tudo isso é que nós preparamos o seu dia a dia, como você vai fazer na prática. Hoje você já abriu o seu olhar e a sua mente para refletir em como você vai funcionar nesses dias aí de campanha. Mas aí lá na nossa rede social, no Instagram, lá na nossa bio, depois de nos seguir, você vai acessar esse conteúdo detalhado. O que eu faço no dia 1, no dia 2, no dia 3, até chegar o Dia das Mães. As mensagens, as composições, as sugestões, como eu posso embalar tudo, gente. Já imaginou isso? Tudo já organizado para você? Então aproveita, você lojista ou você conhece alguém que está nos assistindo e está nesse mercado, já manda essa indicação para essa pessoa estar com a gente lá na rede social, no Instagram, X-Ray, e ali você vai ter acesso a esses conteúdos detalhadamente. Nossa, gente, como é gostoso poder compartilhar e, acima de tudo, entender que nós estamos aqui por um propósito de ajudar você a ter sucesso. Então, lojista, conte com a gente, você empreendedor, conte com a gente. Nós queremos ver bons resultados e ao final, depois que você fizer a sua prática ali, olha, eu assisti o programa, eu olhei todo o material, eu coloquei em prática, dá o seu feedback para nós. Nós queremos saber como que foram as suas vendas, porque será maravilhoso nós podemos não só compartilhar com você e celebrar com você, mas compartilhar com as outras pessoas que também acompanham o nosso programa. E quem sabe essa pessoa vem aqui no nosso programa validando tudo isso que nós estamos falando, hein? É um desafio para vocês. Já fica então o convite. Você que conseguiu aplicar na prática e gerar resultado, comenta aqui. Quem sabe você não é um participante para estar aqui no próximo programa, não é, Jess? Isso mesmo. Muito obrigada, gente. Tenham todos uma boa noite, boas vendas. Obrigada, Adriano. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que estão nos assistindo. E aqui ficou mais um programa Aprender a Empreender na Moda, qual o objetivo é aumentar a sua lucratividade e que você possa prosperar nesse seu sonho, que é a sua loja.